perigo, mas também não deixaram a gente oferecer esse perigo. No segundo tempo isso melhorou um pouco, né? E aí a gente chegou algumas vezes, antes de sair o gol do Neymar. Depois que saiu o gol do Neymar, aí surge um monte de situação. Fala, pô, deveria ter feito isso, deveria ter feito aquilo, mas, cara, assim, se a gente for ver o lance, são algumas sequências que você fala, meu, isso aqui parece estar escrito. Se a gente jogar contra a Croácia da maneira que nós jogamos, cara, provavelmente a gente vai ganhar, de 10 vai ganhar 9. Então, assim, fica essa chateação, né, de você sair dessa maneira. O som do apito que colocou o fim à era Tite na seleção brasileira. Foi como se ele estivesse diante de mais de 6 anos de trabalho, desmoronando em 2 minutos e 30 segundos. Tempo que levou para deixar o campo e dizer adeus sem consolar os jogadores. Acho que foi um dos piores momentos da vida dele, da carreira dele, né? Teve a questão da Bélgica, mas teve um ciclo inteiro, né? Então a confiança era muito grande nesse período. Então, assim, para ele ali, imagina, foi o que você falou, tudo caiu e cai em cima da cabeça dele, né? Sempre cai em cima da cabeça do treinador primeiro, essa eliminação. Então, e mesmo assim ele ficou ainda com o pessoal ali próximo, né? Ele aí não teve essa atitude de entrar em campo, tudo, mas ele é muito introspectivo, né? Então ele foi sofrer, cara, sozinho, foi chorar sozinho, né? E aí ele tava lá no vestiário e até ele também ficou espantado quando no outro dia tiveram essas notícias, né? Então, aí ela até perguntou, pô, eu fiz alguma coisa errada? Eu falei, mano, de maneira nenhuma. Cada um sofre da maneira que sente na hora, né? Na hora você não pensa nessa obrigação, na hora você quer viver o seu luto, né? Então acho que com ele foi isso que aconteceu. Cara, assim, o resultado prejudicou muito, porque mesmo ainda lá fora tem pessoas que só olham essa questão, porque às vezes não conhecem muito o mercado, não conhecem muito esse processo, então às vezes vai contratar um treinador e eles olham os resultados. Então, assim, é por isso que eu falo da importância do agente agora. O Tite precisa ser visto dessa maneira que ele é, né, para esses clubes europeus, porque ele tem capacidade de comandar qualquer clube na Europa. Do tamanho de um Manchester City, do tamanho de um Real Madrid, né, ele tem essa condição. Cara, o que pode atrapalhar? O idioma. É uma coisa que pode atrapalhar, principalmente na Inglaterra. Rafinha ganhou, teve a chance, é agora, a chance, Vinícius, pé direito, bateu, gol! Eu acho que o processo que o Vinícius teve na seleção foi o que ele teve no Real Madrid. Ele foi ganhando a confiança aos poucos. No Real Madrid também. Então, no Real Madrid ele sofreu muito no início dele. Não estava bem, não jogava do jeito que ele estava jogando, ou do jeito que ele joga hoje. E ele sofreu muito esse processo, essa confiança, né? Então, às vezes, fazia um jogo bom, aí fazia um jogo ruim. Eu acho que na seleção foi o mesmo processo, né? Então, ele chegou, não se destacando tanto, foi indo, ganhando espaço, ganhando a confiança do Tite, sendo um pouco mais regular, entendendo um pouco mais a ideia de jogo, né? Eu lembro que o Tite conversava bastante com o Ancelotti nesse aspecto, né, do Vini, principalmente quando ele começou a se destacar no Real Madrid, né? Então o Tite conversava bastante com o Ancelotti para poder repetir o mesmo posicionamento e as mesmas funções aqui na seleção. Então eu acredito que esse processo tenha sido bem parecido com o que foi no Real Madrid. Os laterais na equipe brasileira, que na medida que se tem pontas, tu não tem lateral que vai trabalhar na ponta. Tu não vai ter lateral ofensivo, tu vai ter lateral construtor. E a qualidade técnica individual que o Dani Alves empresta nesse quesito é impressionante. Foi um tema, sim, foi uma questão bastante discutível. A questão do Daniel. A princípio, né, teve, acho que as primeiras viagens, o Fábio e o Gui
assustaram com a performance do Daniel no início dele no México. E na nossa avaliação, ele merecia a convocação. Ele mereceu a convocação. Eu acho que também um pouco por falta de concorrência, né, nesse nível. Eu acho que pelo que também ele representava para os atletas e para a seleção, pelo que ele tinha feito, né, a resposta que ele deu quando ele estava mal e a gente pediu para que ele pudesse fazer todo esse trabalho, ele entregou, né? Então tiveram vários pontos também, e a gente debatia tudo isso, né? Então, e a minha opinião final é que deveríamos convocá-lo. 9 convocados que atuam na Inglaterra foram vetados pelos clubes. Tite precisou chamar os substitutos às pressas. Essa foi uma, essa questão dos times ingleses, e aí ela prejudicou mais ainda, porque os argentinos peitaram os clubes e vieram, né? Então foi uma questão também de eu ter falado com alguns jogadores, né, brasileiros nesse sentido, por conta dessa irresponsabilidade, né, dos jogadores argentinos para com seus clubes. Normalidade que durou exatos 4 minutos e 50 segundos. Vamos acompanhar a partir daí. Eu temia que isto viesse a acontecer. Quando a partida foi interrompida porque agentes da Anvisa e da Polícia Federal estavam em campo para retirar os jogadores argentinos. Aí os caras vêm, peitam os clubes, peitam as nossas autoridades sanitárias, as nossas leis sanitárias e vão jogar. Só que assim, cara, vê isso antes. Toma uma atitude antes. Vai tomar uma atitude 5 minutos depois que o jogo começa? Aí então deixa o jogo rolar, caramba. Vocês permitiram até agora, os jogadores estavam aí, estavam no hotel. Ficaram 3 dias no hotel, 2 dias no hotel. Cara, não deixa o jogador, foram treinar. Esses jogadores foram treinar. E ontem, a seleção sofreu mais 2 desfalques. O atacante Malcom e o meia Claudinho foram chamados de volta pelo Zenit, da Rússia, por causa de um jogo na Inglaterra, no dia 14 de setembro. Para entrarem no Reino Unido para essa partida, Malcom e Claudinho vão precisar cumprir uma quarentena de 10 dias por terem vindo para o Brasil. Eu vou falar por mim. Eu não gostei da atitude deles. E falei isso para eles. Né? Então, entendi a situação deles. Não é só pro meu lado. Não, eu entendi a situação deles. Então falei com eles, falei com o empresário deles. E assim, foram muito firmes com os 2 atletas. Né? Eles tinham acabado de chegar. E aí eles pegaram muito firme, muito forte com os 2. Até desumano. Né? Que sentido? Cara, de ameaçar mesmo. Se não vier, o contrato tá rescindido. Assim, coisas fortes, assim, sabe? De uma pressão grande em cima desses atletas. Os brasileiros foram surpreendidos hoje com um anúncio da Confederação Sul-Americana de Futebol nas redes sociais. Um aviso de que a Copa América deste ano vai ser realizada aqui no Brasil. Tinha dado toda aquela situação. Ele foi, ninguém falou nada em relação a isso. Só que ele queria falar no vestiário de Copa América. E aí eu conversei com ele, falei, Rogério, aqui não é o momento de se falar em Copa América. Nós estamos entrando para um jogo de eliminatórias. Não se fala de Copa América no vestiário prestes o time entrar para fazer um jogo de eliminatórias. O vestiário da seleção brasileira, unindo jogadores e comissão técnica, está assim em rota de colisão com o presidente da CBF, Rogério Caboclo, que é esperado aqui em Porto Alegre nas próximas horas. E o dirigente terá que ter argumentos muito fortes para fazer com que os jogadores e a comissão técnica mudem de ideia em relação à Copa América. Ele fez o discurso, né, ele conversou com os jogadores no vestiário antes de eles entrarem em campo, mas não se falou em Copa América. Inclusive estava o Cafu junto com ele, que seria o embaixador, né, foi o embaixador da Copa América aqui no Brasil.
E o Cafu também, né? Ajudou nessa minha opinião, né? E o Cafu também concordou, falou: Rogério, não se fala nada em outra competição quando você vai jogar um jogo importante. Então teve essa questão. E aí depois o discurso do Rogério foi totalmente em prol do jogo que a gente ia disputar. Desejada, mas nem sempre confortável a cadeira de técnico da seleção. Pelo menos até o dia 5 de julho do ano que vem, ela vai ser ocupada por Fernando Diniz, enquanto o italiano Carlo Ancelotti, o preferido da CBF, não é oficializado. Não é fácil, né? Então a situação do Edinaldo para a escolha de um treinador não é fácil. Se eu tivesse naquela cadeira, eu também não teria uma convicção. Eu iria procurar, eu iria conversar, eu iria entrevistar. Então, assim, para ter essa convicção, eu iria ter num certo momento, mas se você falar hoje, eu não teria essa convicção. Então, assim, tem que conversar, tem que ver, qual é a proposta, né, o que eu espero da seleção brasileira. E aí eu vi muitas pessoas falando, né, o Ancelotti sim, no momento não. Né? Então eu também compartilho um pouco, porque assim, se fosse perguntar a minha opinião, qual é a primeira opção? Treinadores brasileiros. Essa seria a minha primeira opção. Ir atrás de treinadores brasileiros, fazer essa entrevista com o que eu poderia pensar que serviria, né? Que teria o perfil da seleção brasileira. Cara, na entrevista, eu não sentindo firmeza e não tendo essa convicção, aí eu partiria para o estrangeiro, né? E partindo para o estrangeiro, eu partiria para os melhores do mundo. E o Ancelotti é um dos melhores do mundo.